Salmo 96, eu quero ler para você esse salmo. Irmãos, não sei se assim vai proceder, mas eu pretendo terminar esse período interbíblico ainda este ano, né? Ainda nas próximas 2 aulas que teremos, com exceção da aula do dia 21. Então, permitindo o Senhor, nós vamos passar. Então, está sendo assim um panorama, né? Tem muito mais detalhes, os irmãos desconfiam disso, sabem disso, né? Nesse período de 400 anos, mas eu quero pontuar algo que vai ser primordial para a vinda do Senhor Jesus, e a gente está vendo esse período interbíblico de maneira mais panorâmica, tá bom? Salmo 96, peço que você acompanhe a leitura, minha tradução é revista e atualizada. A palavra do Senhor nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor. Porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, queridos, amém. Reina o nosso Senhor sobre todas as coisas. Nós vemos impérios se levantando, impérios ruindo, e o Senhor conduzindo a história durante todo o tempo. Todo o tempo. Nada mudou, queridos. Nada mudou. É tão interessante que nós precisamos entender que cristãos precisam viver dessa forma. Cristãos precisam entender que nada foge do controle do Senhor. Pastor, mas isso, para mim, eu sei disso. Soberania de Deus. Pois é, muitas vezes nós sabemos. A questão é como nós conduzimos a nossa vida com mudanças de autoridades, com mudanças de leis, com mudanças de épocas, com mudanças de estações. Como nós vivemos diante de Deus quando nós vemos que as coisas oscilam, os pensamentos oscilam, né? Algo que era verdade para o mundo há 10 anos, hoje já não é mais, né? Conceitos, por exemplo, de família que eram pré-estabelecidos, eram verdade, inclusive na nossa Constituição, consta, hoje estão tentando mudar isso, porque é uma nova visão, né, de família. Interessante isso. Conceitos que vão mudando, né? Então, como o cristão lida com isso? O cristão, ele vai sabendo que eu vou obedecer às autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus, Romanos 13 disse isso, e claro, que eu vou conduzir a minha vida adorando ao Senhor. A lei que norteia a minha vida é a palavra de Deus. Então ela vai nos conduzindo. Então tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você planeja tem que estar baseado nas Escrituras. Por isso que o Salmo 96 diz que o Senhor é quem julga. O Senhor que está no controle de todas as coisas. Nós devemos tributar a Ele toda glória e honra. Nós devemos dar glória à majestade do nosso Deus, né? Ele julga os povos. Ele sabe. Ele julga com equidade, né? Então Deus é justo, Deus que controla todas as coisas, Deus que fez todas as coisas. Quando nós passamos por um período interbíblico,
que não teve inspiração escriturística, né, registrada nesse período, nós conseguimos ver Deus conduzindo toda a história. Agora, permitindo o Senhor, nós vamos passar ali o finalzinho do período do Império Grego. Vamos vendo que vai ruindo, né? O Império Grego vai acabando. Toda aquela grandiosidade, né, que Filipe II, né, pai de Alexandre, queria, e Alexandre consolidou, daqui a pouco vai ruir. Então, pouco tempo de ascensão. Isso é muito interessante. Pouco tempo de ascensão, o Império Grego vai decaindo. Isso é muito interessante quando a gente vê as coisas sendo preparadas até a chegada do nosso mestre. Inclusive que nós comemoramos, né? Agora dia 25, a mensagem do nascimento, a mensagem do Natal. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado pela bênção de nós nos reunimos aqui para aprender da Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor Deus, a ponto de nós glorificarmos ao Senhor, darmos honra ao Senhor, glória ao Senhor pela Tua soberania sobre os povos, sobre todas as coisas. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã e pedimos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine para que nós entendamos todo esse período, Senhor Deus, a soberania do Senhor, o controle do Senhor sobre as nações. Abençoa-nos, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, queridos, qual a sequência dos impérios conhecidos, nosso aqui das bases da fé? Egípcio, assírio, aluno é igual a todo, né? Aluno é igual a todo lugar. São. Se você fala, é isso aí, eu tinha falado isso aí. Vamos lá, egípcio, assírio. Aí, engasguei, tá vendo aí, ó? Vamos de novo. Egípcio, assírio, babilônico, é isso aí. Você queria falar babilônico, mas saiu o Império Persa, que é conhecido como Império Medo-Persa, né? É uma junção da Média e da Pérsia lá, se tornou o Império Medo-Persa, mas nós falamos Persa, Império Persa, porque foi o maior, né, assim, da junção dos dois ali. E o próximo? Romano? Grego? Quem vota em romano? Quem vota no grego? Grego. Agora, gostei desse último grego agora. Grego. Agora foi, João. Então vamos lá na sequência? De novo, mais firmeza. Vamos lá. Isso, irmãos, precisa estar na sua cabeça isso quando está acontecendo, tá? Porque esses impérios, eles teve interferência, é claro que mediante Jerusalém, o povo de Deus, né? O Império Egípcio, nós associamos o que com relação ao povo de Israel? Escravidão. O que mais? Oi? Deserto, nos lembra dos egípcios, não é isso? Então, duas coisas que para nós você vai associar. Então, na Bíblia está falando assim, olha, Moisés, né, atravessou o mar e foi para o deserto. Você fala, opa, peraí, deserto me lembra um império que está em ascensão aqui. Qual era o império? Império Egípcio. Próximo império. Assírio. Império Assírio. O que você associa com o povo de Deus? Reino do Norte, joia. O que mais? Reino dividido. Sim, reino dividido, exatamente. Então, reino dividido e reino do norte, né? Então, quando você vai saber falar assim, olha, é o povo de Deus, né? Mas algumas vezes você vai assim, reinou em Israel, reinou em Judá. Opa, é um povo só. Mas reinou em Israel, Israel é norte. Reinou em Judá, reino do sul. Oséias pregou em Samaria. Onde fica Samaria? No norte. É capital de Israel, reino do norte, né? E Judá? Reino do sul. Muito bem. Então, associamos então
Reino do Norte, reino dividido com a Síria. Muito bem. Próximo império? Babilônia, né? O Império Babilônico lá. Nós associamos com o quê? Reino do Sul, destruição do templo. Oi? O povo foi levado cativo no reino da Babilônia. Então, essas coisas você vai associando. Então, quando você lê a Bíblia e vê Jeremias lamentando pelo que está acontecendo, opa, por que Jeremias está lamentando? Se ele é um profeta do Sul, então eu vou associar com o império que está à ascensão da Babilônia. Então, você vai associar isso. Sempre é importante isso, queridos, né? Eu estava conversando lá na mesa da casa do pastor Kevin, lá com o pastor Chris, né? E eu estava tentando conversar com ele que eu creio nessa bênção que as escrituras, né, nos permite da gente associar. Mas ele usou uma outra palavra que eu não lembro o que foi. E eu queria ter gravado. Você associar também, mas ele usou uma outra palavra que eu achei, nossa, essa palavra é boa, né? Eu não lembro. Quando você vai conciliar, é associar também, mas é uma outra palavra. Eu achei interessante porque eu creio que a palavra de Deus é assim. A gente começa a associar. Quando você lê, vai no livro da Bíblia, irmãos, não é desconexo. De novo, eu vou falar isso mais uma vez, né? Às vezes a gente pensa que, né, assim, não é errado caixinha de promessa. Você pode ter caixinha de promessa e joia. Mas é tão bom quando você entende o contexto daquele versículo. Porque ele fica mais, assim, grandioso. Se ele pode ficar mais grandioso, né? Porque ele já é grandioso. Fica maravilhoso, porque quando você entende que Jeremias estava lamentando porque a Babilônia tinha invadido Judá e destruído os muros, você fala, olha só, né? Fala um versículo de Lamentações que você lembra. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe um outro versículo também que me chama muita atenção em Lamentações? Quero trazer a memória que me traz esperança. Olha só, você tira esse versículo da caixinha de promessa. Quero trazer a memória que pode me dar esperança, né? Rapidamente você pode pensar em algumas outras coisas e até chegar no contexto real do texto. Né? Mas quando você entende o livro de Lamentações, que Jerusalém tinha invadido, aliás, que a Babilônia tinha invadido Jerusalém e destruído, você começa assim, o que eu quero trazer à memória? Por exemplo, esse versículo de Lamentações. O que Jeremias estava dizendo ao povo que eles deveriam trazer à memória e traria esperança para eles? Promessa de Deus, que mais? Vamos ver fatos que Jeremias podia estar usando esse versículo para trazer à memória, para as pessoas terem esperança. A Fernanda falou promessa de Deus, que mais? Fato, pega um fato do Antigo Testamento. A destruição e consequência do pecado, muito bem. Libertação do Egito. Traz à memória o quê? Que Deus já libertou. Deus já libertou. Então isso me dá esperança, porque nós fomos levados cativos. Mas segundo Jeremias, 70 anos, nós vamos retornar. Olha só, queridos. Quero trazer à memória que me dá esperança. Benção olhar a Bíblia dessa forma. Então, vamos continuando aqui no nosso período interbíblico, agora o Império Grego. Nós temos lá esse domínio. Nós temos esse domínio aqui de Alexandre o Grande, desde a Grécia aqui, Média, Egito, Pérsia, até aqui partezinha da Índia. Olha lá, esse é o Império Grego, né? A parte vermelha aqui, depois vamos entender um pouquinho mais, essa que está um pouquinho mais verde aqui, né? A Grécia e toda essa parte do Império Grego. Nós vimos um pouquinho já umas 2 semanas nós repetimos essa projeção, que esse período está acontecendo, né? E desde esse período pré-homérico aqui, desde 2000. Então eu disse aos irmãos para nós pensarmos dessa forma, como a Grécia Antiga já estava acontecendo, mas teve a ascensão do Egito, teve a ascensão da Síria, teve a ascensão da Babilônia, teve a ascensão da Pérsia, e a Grécia ainda estava acontecendo. Um período que o Senhor determinou, por isso que tremam todos os povos, por isso que ele reina sobre todos os povos, Salmo 96, o período que Deus determinou, a Grécia veio à ascensão.
Mas aqui estava acontecendo, olha só. Desde a época lá dos minoicos, micênios, dórios. Então as coisas vão acontecendo. As cidades, né, construídas da Grécia, Atenas, Corinto, Esmirna, Esparta, né, Tebas. Então nós temos aqui a filosofia, as artes, a democracia, né, arquitetura, medicina nessa época da Grécia Antiga. Nós já vimos isso. Então, vamos lá, democracia, filosofia, ciência, matemática, arte, arquitetura, teatro, literatura, medicina e os Jogos Olímpicos. Olha lá. Esse quadro vai ficar muito importante para nós, né? Nós olharmos ali a Macedônia aqui em cima, Tebas aqui, olha só, Atenas aqui, Esparta aqui e aqui o Peloponeso. Muito importante a gente dar uma olhada nesse contexto. Vamos lá, explique para mim essa projeção. Cidades e estados independentes, cerca de 150 polis, cidades e estados da Grécia Antiga. O que esse slide quer dizer? Como era a Grécia? Cada cidade conduzia ali a sua política, né? Tinha o seu governo, a sua administração. A Grécia era caracterizada por isso. Cada uma tinha ali a sua forma de governar. E claro que na disputa de território, um vai querer tomar o território do outro, mas são gregos. Claro que havia aquele preconceito, inclusive com a Macedônia, né, que era mais ao norte lá, tinha aquele preconceito todo, mas cada uma conduzia politicamente, elas eram diferentes em sua condução. Agora, o que elas eram iguais? Em sua cultura e religião. Né? Então, elas tinham isso nas cidades e estados iguais, mas a política era diferente. Essa era a característica. Não é à toa que essa guerra do Peloponeso aqui, essa região aqui, foi dada por quem? Por Atenas e por Esparta. Né? Uma querendo dominar a outra. Governos diferentes. São gregos, mas poder, né? O poder. Não permitiu Deus que durante as épocas essas cidades se unissem. Santíssimo. Eu parou pensar nisso, irmãos? Eu fico impressionado com isso. Porque na matemática, você fala assim, peraí, você é uma cidade que tem um exército muito poderoso, Esparta. Né? Atenas nós também temos, mas aqui nós temos vou colocar entre aspas, tá? Mas o conhecimento, a cultura, né? O desenvolver da cidade, por que não juntamos? Por que não juntamos e dá tudo certo? E Tebas? Não, Tebas também gosta de brigar. Então vamos treinar junto com o Esparta e aí a gente cresce o império. Não teve esse pensamento. Cada um querendo dominar o território do outro. E foi o que aconteceu entre Esparta e Atenas, né? Muitos conflitos. Agora, quando conflita uma região com outra, o que acontece? Um reino dividido não subsistirá. Pastor, você vai fazer aquele parênteses de novo? Eu vou. Acho que você já sabe o parênteses que eu vou fazer. Cuidado com divisão. Irmãos, não comece de você a divisão. Não comece. É um mal para a igreja. É uma peste perniciosa. É um veneno tremendo. Quando começa a dividir, o que você acha do fulano? E o ciclano? Eu acho o ciclano melhor que fulano. Ixi, começou daí. Para essa maledicência. Vai dividir. Igreja não tem um grupinho. Eu louvo a Deus, eu já falei para vocês no nosso almoço aqui, os jovens estão conversando com os idosos com os jovens, crianças às vezes estão no meio, às vezes a gente tem conversas profundas com algumas crianças, né? Eu já sentei com algumas delas e elas vão contando a história delas. Às vezes você senta as mulheres mais idosas com as mais jovens e os homens da mesma forma, porque nós somos um povo unido, igreja unida pelo sangue de Cristo. Então divisão não pode deixar, não comece por você. Não comece por você. Se você é um agente divisor, saiba que você está fazendo o plano de Satanás. Não faça isso. Está discordando de algo, procure a pessoa. Procure o irmão, procure a irmã e fale com ele, diretamente. Não espalhe divisão. Eu vou falar isso, queridos, até eu morrer. Até o Senhor Jesus voltar. Divisão é um mal na igreja. Eu acredito que existem tantas igrejas hoje, porque pessoas não sabem acertar os seus problemas. De pedir perdão, de falar, eu errei com você. Aí o que faz? Eu vou para uma outra igreja.
eu abro uma outra igreja. Sabe esses termos que se usam assim? Não, lá é mais bíblico que aqui. O que faltou aqui para você tratar e não resolver a questão? Divisão. Creio fielmente. Esse monte de igreja que existe, por causa de divisão. Não deixe. Eu vou bater nessa tecla. Não deixe. Não comece por você. Eu espero que você, homem, mulher, jovem, idoso, quando começar essa conversa, fala, vai acertar com a pessoa. Você está com um problema no seu coração. Acerte lá. Não espalhe. Não espalhe, irmãos. Isso é um mal. Estou usando até o exemplo da Grécia aqui. Atenas, em alguns momentos, se aliava com o Esparta para lutar contra a Pérsia, porque a Pérsia ainda estava acontecendo, o Império Persa. Aí o que acontecia? Quando Atenas se aliava a Esparta, eles venciam a guerra contra a Pérsia. Olha que estratégia boa. Quando você une com o outro, vocês são mais fortes. A Bíblia não diz? Não é melhor serem dois do que um? Não é isso? Aquela questão é a unidade mesmo. Só que o que aconteceu? Venciam a batalha. Quando voltavam, brigavam de novo. Aí tinha esse conflito. Aí eu fiz a pergunta para você. O que acontece quando duas cidades conflitam? Enfraquece. Né? Enfraquece. Uma vai acabar perdendo, mas a outra também vai sair ferida, não vai? Guerra é assim. Então essa é a chamada Guerra do Peloponeso. A guerra entre a Esparta e Atenas. Aí, irmãos, enfraquece. Durante esse período, Tebas, que é uma outra cidade, até tentou um domínio, ficou por um tempo, mas aí tem o Filipe e o Alexandre que entram na história, que eles são macedônios. A ideia do Filipe era o seguinte, vamos conquistar a Grécia. Por quê? Porque agora Esparta, que tem um grande exército, Atenas também estão brigando, agora ficaram enfraquecidas. Aí tem a Tebas, que não tem essa força toda. O que nós vamos fazer? Vamos dominar a Grécia toda. Só que um pensamento diferente de Filipe. Nós vamos unificar, nós vamos fazer uma pan-helênica. Vamos ter o império todo unido. Um pensamento só, somos todos gregos juntos, uma nação, um império. E aí a paz macedônia é aquele ensinamento de que assim, ó, entre nós vai ter essa unidade e a unificação de toda a nação. O que acontece, queridos? Quando as pessoas ouvem, e era característica de Filipe isso, por isso que eu disse a vocês, nós vamos ver panoramicamente, porque Filipe tinha essa característica, ele tinha essa habilidade de unir, né? Então esse macedônio, né, conquista a Grécia com o pensamento, gregos, juntos, todos nós, espartanos, atenienses, e vamos caminhar juntos. A pessoa falou, isso é bom. Mas ele não ficou muito tempo. Ele passa a unir todo o território e ele queria expandir. A ideia do Filipe também era expandir, mas ele não conseguiu. Com a sua morte, vem Alexandre, o Grande, filho dele, que foi criado, né, aos pés de filósofo, e ele queria, falou assim, peraí, essa questão de unificação é joia, é isso mesmo. Vamos expandir, mas agora nós vamos difundir a Grécia. Nós vamos chegar, dominar os povos e vamos levar o pensamento grego. Em todos os sentidos. Culturalmente, linguístico, ou seja, a Grécia vai ser conhecida do mundo. E realmente foi. Né? E ele passa essa guerra toda, esse período todo, guerreando e conquistando todos esses países aqui. Lembrando que a Pérsia ainda está em ascensão. Ainda é o Império Persa que está em ascensão. Mas, aqui, aí, mas olha só, em 330, aqui em Galgamela, há uma batalha, já tinha havido já com o imperador persa, Dario ali, e ele tinha perdido, mas tinha conseguido escapar. Já em 330 não, 330 foi a derrota dele por Alexandre o Grande. Ele passa a dominar aqui, e aqui em 330 que há realmente a queda do Império Persa e vem o domínio do Império Grego, né? Toda aquela grandiosidade do Império Medo-Persa, né? Este homem, né? Claro, debaixo do controle do Senhor, domina. Ele era um guerreiro assim tremendo, Alexandre o Grande, né? E ele tinha essa visão expansionista. Nós vamos chegar ao mundo.
Então, 330, Dario ali, né, dominado, e todo o Império Persa, agora a queda do Império Persa. Olha só. Então, do tempo do Daniel, que ele vai citar ali, ele vai citar o Ciro. Olha que interessante, irmão, como a gente começa a fazer isso, né? Assim, nossa, é interessante. Em Daniel ele cita, né, essa questão da Grécia, lá no finalzinho lá. É muito interessante isso, irmãos, é uma benção. Então, filosofia, religião, política, tudo isso a Grécia passa a passar, né? A Grécia vai nos países conquistados e levanta. É interessante que o Alexandre, ele tinha uma característica. Claro que ele era agora vou chamar de um magno, né? Alexandre o Grande. Ele passa nas regiões e, claro, imperador. Mas era interessante que, assim, a cultura grega, preste atenção nisso, ela era atrativa. Tinha os teatros, tinha os livros, tinha todo aquele pensamento, os filósofos, né? Além da religião. Aquilo para os povos era assim, claro, dominou, Alexandre veio e dominou, né? Mas eles queriam falar, peraí, mas como é que é esse negócio de Grécia, né? Como é que é esse pensamento? Porque tudo quanto é lugar que Alexandre está passando, né? As pessoas estão ficando, né? Porque eles deixavam assim, as pessoas vão ficando e querendo aprender o idioma grego, a cultura grega. Olha só, isso passa a difundir por todo o império da época, né? A ideia do helenismo, né, da Grécia. Hélade era o nome antigo da Grécia, né, derivado de Heleno. Então, helenizar não é todo mundo gostar da Helena, né? Essa foi boa, não podia perder essa, né? É dar o caráter grego, né? As pessoas se tornarem ali os helenos da cultura e civilização grega. Passa a helenizar. Lembra lá de Atos 6? As viúvas lá dos helenistas? Olha só, então, queridos, é maravilhoso isso, palavra de Deus. Nós vamos chegando lá com o tempo. Mas Alexandre o Grande morre, e assim, precocemente, foram 12, 14 anos no máximo de reinado, para vocês terem uma ideia, para tudo isso de conquista. Ele morre, e os seus generais agora passam a ter o domínio, porque o filho dele foi assassinado, e não teve a descendência de Alexandre o Grande. E aí passa esses generais, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Eles são generais de Alexandre o Grande, que passa a dominar agora o Império Grego. Lisímaco fica mais para cá, na região da Ásia aqui, Cassandro fica aqui na Grécia, e o que vai ligar a nós com o ensino, né, das Escrituras, diretamente com o povo de Deus, né, vai ser o Seleuco e o Ptolomeu, que eles ficaram ali na região oriente, né? Lisímaco e Cassandro, para a região ocidente aqui. Então o império foi dividido nessas 4 partes aqui, mas não dividido no seu conceito, né? Agora tem aquela unidade do Império Grego, mas com 4 generais, quem vai submeter a quem? E a vaidade agora? Aí, olha lá, Cassandro para cá, Lisímaco para cá, Ptolomeu para cá, essa região aqui, e o Seleuco com toda essa região aqui. Olha lá, então passa a ser de Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, e nós vamos olhar para o Ptolomeu aqui, que teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, e teve mais Ptolomeu aí, gente. Olha, tem bastante Ptolomeu, né? Claro que aí tem um outro nome, né? Sóter, né? Europator, né? Europator, acho que é isso, outro nome. Eu não coloquei esses nomes mais difíceis. Coloquei como Ptolomeu 1, 2, 3, fica mais fácil da gente saber, né? A descendência aqui dos Ptolomeus. Olha lá. Cada um reinando no seu período ali. Tá vendo ali, ó? Lembrando, Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Nós estamos olhando para Ptolomeu. Vai interferir muito na continuidade. Olha só, queridos, Ptolomeu II ali gostava muito dos livros, né? Porque Alexandria teve a biblioteca de Alexandria, né? Inclusive tinha lá o farol de Alexandria, que foi uma das maravilhas do mundo, né? Foi destruído com um terremoto lá, mas lá em Alexandria tinha biblioteca. Os gregos gostavam de livros, né? E aí o que o Ptolomeu falou? Falou assim, olha, há uma história que conta que ele reuniu 70, né?
70 judeus ali, né, 72 judeus, 6 de cada tribo, né, para traduzir o Antigo Testamento. E está aqui, queridos, isso foi uma das últimas aquisições do seu pastor aí, ó, essa é a Septuaginta. Aqui é o Antigo Testamento para o grego, né? Então essa foi a tradução que aconteceu aqui no período interbíblico. Depois, se você quiser ver, está aqui. Então é um Antigo Testamento na língua grega. Ele queria todos os livros conhecidos. Coincidência, né, queridos? Então agora a Bíblia também vai ser em grego? Pois é. O Ptolomeu fez isso. Essa é a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica. Depois, se você quiser dar uma olhada aqui, aí eu tenho a Vulgata também aqui. A Vulgata é do latim. Se você quiser ler em latim, você pode ler aqui também. E o Novo Testamento grego também. Se quiser dar uma olhada, pastor, eu queria ver como é que são essas Bíblias aí. Vai ser interessante para você. Mas essa daqui, Ptolomeu, né, segundo ali, ele falou para traduzir o Antigo Testamento no idioma grego. Ela está toda em grega, o Antigo Testamento. Inclusive foi usado pelos apóstolos em algumas citações do Novo Testamento, a Septuaginta. Muito bem. Então ele está aqui em Alexandria, né? Essa parte aqui ao sul. Então, olha lá. Aqui, essa parte mais esverdeada aqui, são os Ptolomeus. A parte mais aqui alaranjada, amarronzada aqui, são os Seleucidas. Importantíssimo a gente aprender essa divisão desses dois aqui. Eu fiz um tracejado aqui, né, para a gente poder ter uma ideia. Seleucida, a parte, né, à sua direita, né, e aqui o Ptolomeu à sua esquerda, aqui, Ptolomaico. Olha que interessante. Claro que essa linha imaginária aqui. Quem está no ponto ali de junção entre Ptolomeu e Seleucidas? Jerusalém está ali, né? Jerusalém está ali. Então, quando Seleucidas iam querer dominar no Egito, porque Alexandria ficava na região do Egito, tinha que passar por onde? Opa, por Jerusalém. Foi um território onde eles queriam dominar. Queriam dominar. Só que começou com os... Olha lá, está bem aqui, ó. Aqui, ó, Jerusalém, bem aqui, ó. Aí aqui, de novo, Ptolomaico, e aqui o Seleucida, aqui em cima. Olha só, aqui são os governantes lá, Seleucidas, nessa parte aqui, e aqui os Ptolomaicos, do lado de cá. Como todo general quer território, não é isso? Quanto mais dominar os territórios, mais poderoso eu fico, não é isso? Império Grego ainda, queridos. Então, estamos lá. Então, nós vamos dar uma olhada aqui nesse quadro. Olha que interessante. Aqui tem uma bandeirinha de paz aqui. Quando um exército é dominado, ele tem a bandeirinha de paz, para facilitar o nosso entendimento. E aqui os louros da vitória. Ó, é isso aí. Por divina providência, o Senhor Deus deixou com que os reis ptolomaicos, tá vendo? Aqui em Jerusalém. Então, Seleucida em cima e aqui embaixo os ptolomaicos. Os ptolomeus para com Israel, sem nenhum problema. Pode continuar a adoração de vocês. Se Alexandre o Grande já isentou vocês de impostos, a gente entende isso, então não vamos ser pesados a Jerusalém. Olha que interessante. Então eles não tiveram interferência a ponto de ser uma pedra no sapato de Jerusalém. Não é à toa que, como eu disse a você, é Septuaginta, a Bíblia do grego, né? Foi traduzida Ptolomeu II ali, né? A Bíblia em hebraico foi traduzida para o grego no reinado de Ptolomeu. Então, os ptolomaicos aqui, os 6 ptolomeus, não tiveram interferência com Jerusalém, porque a nossa visão agora, ao olhar para o Oriente, é pensar da interferência que esses reis tiveram para com Jerusalém. Então, Ptolomeu, há determinado tempo havia uma certa aliança com Seleuco ali. Mas, rapidamente, um confronto. E já era a marca dos gregos, né? Os gregos já gostavam disso, né? Então, o que aconteceu? Nesses confrontos, Seleuco tentava dominar Jerusalém, que estava sob o domínio dos Ptolomeus, não conseguia. Ptolomeu I vencia ali, os louros da vitória. Ptolomeu II, confronto e certa aliança
com Antíoco lá, segundo, né? Mas ainda domínio ptolomaico. Ainda Jerusalém estava sob o governo estava sob o Império Grego e governo dos Ptolomeus, né? Ptolomeu III, mais confronto com Seleuco II. Seleuco II tentando dominar Jerusalém, mas ainda não. Ptolomeu III passa a dominar. Porque assim, queridos, o que acontecia, né? Mas peraí, o que é esse território de Jerusalém? Lembra da história lá de Alexandre, de ter entrado na cidade e o sumo sacerdote queria fazer uma resistência, né? Para que ele não entrasse, porque não iria, né, romper com Dario. Aí quando eles chegam e diz que o sumo sacerdote teve uma visão de Deus, que era para eles abrirem as portas e receberem Alexandre como imperador, e assim eles fizeram. E Alexandre, quando entra, ele fica impactado. Todos eles estavam aparamentados num culto de adoração. Ele fala assim, esse Deus aí, diz que até Alexandre ofereceu sacrifício a Deus, né? Estou falando que ele foi convertido, irmãos. Estou falando que ele ofereceu sacrifício a Deus. Eles eram politeístas, né? E ali, com isso, a região de Jerusalém tem os certos, entre aspas, benefícios do império. Então, a ideia de domínio, peraí, o Seleucida está lá, né, na região da Síria. Vamos descer e dominar Jerusalém. Só que tem os Ptolomeus, que estão dominando aí a região de Jerusalém. E aí, quando eles iam tentar, os Ptolomeus falaram, não vai dominar, não. Isso foi providência do Senhor. Providência de Deus não deixar com que os Seleucidas entrassem. Porque você vai ver daqui a pouquinho que um Seleucida ali, um deles, foi marcante para a história do povo de Deus. Então, Ptolomeu III também teve esse confronto, mas não conseguiram. Ptolomeu IV, confronto também, mas agora, esse Antíoco III ali, ele já está passando a conseguir dominar. Não é à toa que esse Antíoco aqui, ele dá uma de suas filhas para se casar com o imperador aqui, o Ptolomeu V, chamada Cleópatra. Eu fui pesquisar sobre a Cleópatra, tem 7 Cleópatras. Gente, tem Cleópatra bastante. Então essa foi a primeira delas, né? Então, para fazer uma certa aliança, em 198, os louros da vitória que estavam com os Ptolomeus passa agora para os Seleucidas. Então, Antíoco III, ele passa a ser ali o dominador do povo de Israel, povo de Jerusalém. Seleuco IV também passa a dominar. Então, a partir de Ptolomeu IV aqui, o quinto, né, já não é mais domínio ptolomaico. Aí é Seleucida. E aí, queridos, aí é muito marcante para a história de Israel. Então, Seleuco aqui passa a ter o domínio e o Ptolomeu V aqui já é dominado já por Antíoco IV. Agora, esse Antíoco, ele é complicado. Então, a partir de Antíoco III aqui, né, o reino que era Ptolomeu sobre Jerusalém não é mais. Agora vai ser reino Seleucida. Antíoco III, Seleuco IV e Antíoco IV. Olha lá. Então ficam esses generais e a partir de agora, esse Seleuco aqui, né, esses Seleucidas aqui, passam a dominar o povo de Jerusalém. Agora preste atenção nesse homem aqui. Esse daqui. Esse homem foi bravo. O Epifânes, Epifânio, Antíoco Epifânes. O significado do nome dele é Deus manifesto, ilustre. Epifania quer dizer um aparecimento ou manifestação reveladora de qualquer divindade. Essa é a ideia da epifania, né? Mas, irmãos, esse homem era mau. Esse homem era sangue ruim. Pensa numa pessoa ruim. Então dá uma multiplicada aí, porque era um Antíoco. Não é à toa que deram um apelido para ele. Olha o apelido dele. Epimanes, o louco. Então, em vez de chamar de Epifanes, chamavam de Epimanes. Louco. O homem era bravo, queridos. Eu coloquei aqui alguns feitos
do Epifânio. Vamos lá. Alguém lê a primeira frase. Diferente de Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, ele levava a cultura, né? As pessoas se sentiam, entre aspas, podemos dizer assim, atraídas pela cultura grega, né? Olha, interessante, o teatro, a filosofia, os ensinamentos, os livros, os pensamentos, a religiosidade, os jogos olímpicos, olha, muito interessante. Mas o Antíoco não. O Antíoco agora vai ter que todo mundo ser grego. Até quem não quer ser grego vai ser grego agora. Pronto. Segunda frase, alguém lê rapidamente para nós. Opa! Ele vai arranjar problema ali. Imagina só, queridos. Uma coisa é ter a cultura, apesar de alguns judeus já estar aderindo à cultura grega. Mas uma coisa é fazer com que os judeus fossem gregos. Aí é outra coisa. Terceiro. Pois é. Então, peraí, quem institui o sumo sacerdote? É dinastia, isso daí é descendência, né? Da tribo de Levi. Como assim? Interferindo aonde? A religiosidade na adoração do povo de Israel. Eu vou ler os outros. Coletar impostos. Isso é natural. Começa agora a pesar a mão para com Israel. Ilegalidade do culto judaico. Olha isso. Ele passa a instituir agora, como instituição, a religião agora helênica. A religião grega. Imagina. O altar a Zeus, um deus grego, no templo de Jerusalém. Esse homem não gostava dos judeus, queridos. Esse homem não gostava dos judeus. O negócio dele era ser uma pedra, não, nem pedra no sapato, ele é um estorvo mesmo. É um Epimanes mesmo, ele é um louco. E ele agora passa a introduzir essas coisas. Ídolos no templo de Jerusalém. Além de um altar a Zeus, agora institui ídolos. E também na cidade, toda a cidade, altares pagãos. Lembra dos Ptolomaicos? Até então, para com a religião e a condução de vida do povo de Jerusalém não tem problema. Mas o Antíoco IV aqui. Esse homem é louco mesmo. Esse é louco. Agora ele proíbe práticas judaicas sobre pena de morte. Por exemplo, ele obriga a comer carne de porco. Ele proíbe a circuncisão. Ele proíbe a circuncisão. Sob pena de morte. Imagina isso, queridos. Em Jerusalém, o povo de Deus. A destruição de cópias das Escrituras. A questão é cultura grega, é religião grega, não tem mais nada de outra religião, não. Agora a questão é essa aqui. Vai ser todo mundo agora adorador de Zeus e das divindades todas que nós temos aqui na Grécia. Não tem esse negócio de circuncisão. Não, que culto judaico? Não tem nada de culto judaico, não. Coloca lá uma estátua de Zeus lá e a gente vai passar a adorar a Zeus no templo do Senhor. Reconstruído. Quando mesmo foi reconstruído? Quando foi reconstruído mesmo? Ai, ai. Isso, 500, lá por volta de 520, não é isso? Lá, 2 profetas foram levados por Deus lá para o povo parasse de apanelar a casa. Quem foram eles mesmos? O Zacarias e o Ageu. Pois é, esse retorno se deu quando? Em que império mesmo? Qual império? Quem era o imperador da época lá? O Ciro. Está esquecendo, pastor? Está esquecendo aí. Está vendo, irmãos? A história. E aí, queridos, aqui foi o estupim ali da irreverência, tem uma palavra, está me faltando agora. Oi? Blasfêmia, mas é uma outra palavra com relação à adoração a Deus. Porque um porco é um animal imundo. Lembra na época de Malaquias, o que estava acontecendo lá? Sacrifícios com animais coxos, né? Mas não de uma porca. Eram os animais que o Senhor instituiu, lá em Êxodo.
lá em Levítico, né? Agora uma porca no templo do Senhor. Ah, imagina como é que ficaram os judeus. Em 168, houve essa introdução aqui do culto a Zeus, o deus do Olimpo, lá. Inclusive os Jogos Olímpicos aconteciam como sinal de adoração, né, aos deuses lá. Aí teve o oferecimento de uma porca como sacrifício. Aí as cópias das leis destruídas, os judeus são obrigados a comer carne de porco sob pena de morte, sacrifício com animais impuros, instituído por esse Antíoco aqui. Mas, querido, sempre tem o remanescente, né? Tem o Matatias. Tem lá um Matatias, um senhor, crente, fiel, um sacerdote que falou assim, não, isso não. Isso não vai ser tolerado. Queridos, 67, ali um confronto para com Matatias. Chega ele, mandados do rei, né, do Antíoco ali, falando para ele, olha, você vai sacrificar um animal impuro. Ele falou, não vou. Vai sacrificar sim, não vou sacrificar. Você vai sacrificar. Ele falou, não vou. Nesse interim, sai alguém de lá, desse confronto que estava tendo, esses mensageiros do rei lá, os oficiais do rei, e sacrifica um animal impuro, na frente do Matatias. O Matatias, junto com os seus filhos, que vão aparecer aqui, né, vão para cima desse homem que está blasfemando contra Deus. E esse homem é morto. E nisso há um levante das próprias pessoas que estavam ali. E conta a história que até os oficiais de lá são mortos, esses que foram levados. Aí, irmãos, Matatias, junto com seus filhos, vão para as regiões montanhosas. E a partir de lá, eles têm um levante. Contra esse império, contra esse domínio seleucida que está blasfemando as coisas de Deus. Está blasfemando o templo, está blasfemando a adoração, está blasfemando em proibir a gente adorar o Senhor, como o Senhor instituiu na sua lei. Então ele se levanta, os seus filhos junto com ele, e o povo também, muitos ali acatam a essa revolta. Nós vamos ver ali o nome dela. Judas aqui, presta atenção nele, porque ele vai ser é sobre ele que a revolta vai acontecer, principalmente, né? Macabeu quer dizer martelo, né? Macba, né? Era o apelido de Judas. É o maior de seus líderes e era um dos filhos de Matatias, aqui o Judas aqui. Em 67 houve esse desejo, esse enfrentamento para que Matatias fizesse o sacrifício. Mas ele falou não. Aí há um levante. Só que o que acontece, queridos? Para a gente entender aqui. Acontece que Matatias morre. Ele morre. E aí Judas automaticamente assume, né, esse papel de libertador. Só que o Antíoco ele está numa empreitada até as regiões lá da Pérsia, né? E o levante está acontecendo em Jerusalém, ali, e só assim, Jerusalém, com esse exército, né, montado ali, entre aspas, às pressas, né, consegue dominar agora a Jerusalém. Agora, o Lísias, que era um comandante enviado por Antíoco para resistir essa revolta, não conseguiu. Porque o Judas Macabeu ali, junto com o povo, eles passam ali a dominar a Jerusalém. Essa é chamada revolta dos Macabeus. Então, Jerusalém agora está sob, né, esses filhos, né, e o filho ali, o Judas Macabeu, o filho do Matatias, esse homem fiel. Agora, o que acontece em 65 é a retomada de Jerusalém, a purificação do templo, a consagração do templo, sacrifícios são purificados, a festa e ao Hanukkah, inclusive que é comemorado hoje, a dedicação ao Senhor que os judeus fazem por esse domínio por Judas Macabeu aqui em 65.
Então aqui é citada essa festa em João 10, lá, essa festa da dedicação, João 10, 22. Então agora, Jerusalém não está mais sob domínio ptolomaico e nem Seleucida. Agora está sob domínio macabeu. Ou seja, né, agora volta ali o poder, né, as festividades, a adoração para o povo fiel a Deus, que são ali a chamada revolta dos macabeus e a dominada por João Macabeu. Esses foram os filhos dele. Judas Macabeu em 165, depois o Jonatas em 160, depois Simão em 142. E aqui, queridos, chega ao fim a era dos Macabeus. Aqui é um neto deles, João Hircano, em 135. Eu não falei de um império, né? Qual império que está faltando falar? Que a Bíblia cita. O Império Romano. Permitindo o Senhor, semana que vem, nós vamos olhar para o Império Romano. Que o Império Romano está acontecendo. 753. Roma já está acontecendo, mas não está em ascensão ainda. Então tudo isso nós estamos vendo que está acontecendo em Jerusalém. Em Jerusalém, essa revolta fez com que a cidade voltasse à adoração verdadeira. Mas daqui a pouco, sobe entre a seção Império Romano. Ele vai juntar com o domínio romano ao povo judeu. Mas até aqui hoje. Falei para você exercitar sua paciência. Muita história, né? História. Mas estou tentando contar pausadamente para a gente fazer a ligação desses 400 anos de silêncio. Olha onde é que nós já estamos. Nós já estamos aqui em 165 dos 400 anos. Que vai regredindo, né? 400, 200, 400, 300, 200, 100, né? Nós estamos em 165. Daqui a pouquinho, 35, né? Daqui a pouquinho a chegada do Mestre Messias. Ok, queridos? Uma pergunta? Não, exatamente, esse Epifânio não morreu feio não, viu? Ele fez muita coisa ruim mesmo, mas não morreu feio não, esse homem foi mal, queridos. Mas foi o que Deus, né, permitiu que se levantasse para acontecesse essa revolta e depois a purificação do povo, né? É um pouco da história, né? Antes de chegarmos à vinda do nosso mestre. Vamos orar, queridos. É bom essas semanas a gente não está vendo os versículos da Bíblia, né? Textos da Bíblia, por não ter inspiração escriturística, mas para a gente entender o que aconteceu, né? De Malaquias até Lucas 1, lembra aquele distanciamento que nós vimos? Até a promessa do capítulo 3 de Malaquias, a vinda de João Batista, que ele queria preparar lugar para a vinda de Jesus Cristo. Tudo isso de história, fazendo um resumo, bem resumido, né, para a gente ter o panorama todo. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de nós vermos na história o controle do Senhor sobre todas as coisas. Abençoa-nos, Senhor Deus, que vivamos para glorificar ao Senhor e viver para te honrar, Senhor. Esses impérios generais, poderosos, se levantam, mas nenhum deles, Senhor Deus, é poderoso como o Senhor. Nenhum deles tem um controle que o Senhor tem. Nós queremos viver em obediência ao Senhor, dependentes do Senhor, entendendo, Pai, que o Senhor controla todas as coisas. O Senhor tem o controle da nossa vida, da nossa história, da história do mundo, Senhor. Então nós somos dependentes, zelosos pelo Senhor, obedientes ao Senhor e dependentes do Senhor a cada dia da nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, te louvamos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, daqui uns 15 minutos nós retornamos para o nosso